Olá, tudo bem? Eu sou Heleno Coleto e você está no Brasil de plantão. Desde já eu te convido a se inscrever no nosso canal, deixar o teu like ou o teu dislike. O nosso canal está crescendo muito, muito mesmo. Estamos chegando aos 25 mil inscritos em menos de 3 meses. Então desde já eu te convido a conhecer os nossos outros vídeos, se inscrever no canal e deixar o teu like ou o teu dislike. Deixa um comentário que eu respondo a todos. Se você é elegante comigo, eu vou te tratar com muito esmero, com muito carinho, com muito zelo. Se você é deselegante, eu vou te dar o troco conforme a nota no tocante a isso aí, tá ok? Só lembrando que eu faço parte de uma esquerda reflexiva, tá? Eu detesto a direita e a centro-direita do Brasil e essa direita fascista que tentou tomar conta do mundo, mas que não deu muito bom. Eles estão perdendo espaço a cada dia que passa. Gente, eu estava vendo algumas matérias, lendo e pesquisando algumas coisas, e acredito que com todo o egocentrismo que o Donald Trump tem, ele deve estar muito puto porque ele sabe que os Estados Unidos não é a maior economia mundial, a primeira economia mundial, e sim a China. Os Estados Unidos estão em segundo, terceiro vem a Índia, e aí o grande terror dos americanos, a Rússia está em quarto lugar, de modo crescente assim, de modo espantoso. E quem diria que um dia a Rússia iria entrar no G5 dos países mais desenvolvidos, mais ricos do mundo? Pois é, graças a um plano longo do Vladimir Putin, que todo mundo fala mal do cara, mas ele é um grande estadista. Ele é um homem que conduz a Rússia com mãos de ferro, mas que cuida muito bem do povo. Aí, Heleno, mas essa questão do Vladimir Putin mandar prender presos políticos nos piores presídios do mundo, bom, são pessoas ruins, são traidores. E em alguns países, infelizmente, para os traidores é a pena capital ou prisão perpétua. Uma pena que aqui no Brasil não acontece a mesma coisa, porque senão eu acho que teria uma fileira de pessoas no corredor da morte. Exemplo, Heleno, o próprio Bolsonaro e essa malta de políticos bandidos que tem no Brasil. E aí eu não vou falar só da direita e da centro-direita. A política nacional está cheia de bandidos, de lobos em pele de cordeiro, como nas religiões também, como nas igrejas, grandes pastores que deveriam cuidar dos seus rebanhos, eles estão militando mais na política do que na igreja. Eles estão querendo dinheiro, arame, bufunfa, faz-me rir. Um grande exemplo, o Silas Malafaia, bravateiro, sempre apoiou o Bolsonaro porque sempre gostou de uma mamata, sempre gostou de meter a mão na grana dos fiéis, e isso não é segredo para ninguém. Também não tenho medo de falar isso. O Donald Trump está furioso por saber que vai ter muito trabalho, porque os americanos, os Estados Unidos devem muito, 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 muito. Eles ameaçam colocar sanção em produtos de outros países, mas eu acho que no fundo não passa de blefe. E o Donald Trump ele está atirando para tudo quanto é lado. Voltou as suas metralhadoras giratórias para o México, para a China, para a Rússia. E, Heleno, aqui para o Brasil? Não, aqui o Brasil é muito paz e amor. O Brasil não tem, o Donald Trump não tem interesse nenhum em fustigar alguma coisa em relação ao Brasil. Até porque ele sabe muito bem, ninguém é bobo, ele sabe muito bem do poderio que tem o Brasil em se tratando de beligerância não, mas em tratados fortes com outros países. Aí volto a falar da China, da Índia, da Rússia, do Japão e da França e de alguns outros países da Europa.
não da Europa como um todo, não posso citar aqui a Alemanha, porque a Alemanha, pasmem vocês, mas a Alemanha está quebrada e corre um sério risco de, isso aqui é em primeira mão, hein, de mais lá na frente a Alemanha voltar a fazer o muro de novo, voltar a ser dividida, porque a coisa na Alemanha não anda nada bonita e nem interessante. A Rússia que nada de braçada, que está muito bem, ganhando muito dinheiro. Aí quando fala assim, a guerra da Ucrânia, gente, o efeito da guerra da Ucrânia a caráter mundial é quase zero, sabe? Ali é mais algo para o Vladimir Putin mostrar para a OTAN essa aliança, não sei o que, do Ocidente, que na Rússia ninguém entra, que a Rússia tem soberania. E o presidente Lula, que não é bobo, nem nada, de bobo ele não tem nada, ele colocou essas potências aí. E o Donald Trump ele vai bravatear durante todo o seu mandato. E pasmem vocês, já tem racha nos apoiadores do Donald Trump. O Steve Bannon, ele está quebrando o pau com Elon Musk. Ele disse que o grande sonho da vida dele é, mesmo que ele morra, que aspas para o Steve Bannon, mas ele disse que irá morrer satisfeito se tirar o Elon Musk do, do governo do presidente Donald Trump, que já chegou causando, já chegou ameaçando, já chegou bravateando. Isso ele sabe fazer muito bem. O Brasil está indo muito bem, obrigado, muito bem cuidado. É verdade que algumas coisas no Brasil subiram muito, muito, muito. A economia está em alguns pontos meio que descontrolada, mas o presidente Lula já está fazendo reuniões e mais reuniões para que a economia do Brasil volte a se estabilizar. Já houve queda no dólar ontem, depois de vários meses, o dólar no Brasil fechou a menos de R$ 6, e isso há um grande avanço. Quanto à questão de Brasil-Rússia, a Rússia ela está investindo muito em outros países, além de suas tropas. O 95%, 90% dos soldados russos, eles estão intervindo em vários países do mundo, por todo o mundo, para que as coisas não andem, não se encaminhem para guerras civis por todo o mundo, tá? Isso é um dado oficial. A China, a economia da China é fora do comum, cresce em média de 4,5, 5 ao ano. É muita coisa. A economia da Índia também. E tem um fato muito interessante que eu estava lendo ontem. A China e a Índia estão investindo muito em países da África. É isso mesmo. Daqui a 20 anos, em todo o mundo, a população mais jovem vai ser da África. A África tão sofrida, tão estereotipada por muitos países miseráveis, países que as pessoas não se respeitam, um país de escravidão, um país que não vale nada. Mas esses países que eu falei aqui, inclusive o Brasil também, tem boas relações com a África, além do Brasil dever muito aos africanos. Eu nem preciso falar aqui de escravidão, né? O Brasil tem investido na África também, em toda a África. E outro dia, conversando, saindo um pouco desse tema de economia, de países desenvolvidos e tudo mais, outro dia, conversando com uma pessoa, ela falou assim, puxa vida, imagina só se o Brasil tivesse sido colonizado pela França. Olha só que chique que o Brasil era. Eu falei assim, você está muito enganado. Se o Brasil tivesse sido colonizado pela França, hoje o Brasil era um Haiti, o Brasil era como Angola. O país angolano foi deflagrado uma guerra lá muito grande, é um país cheio de minas terrestres. Um engenheiro hoje que quer trabalhar, quer sair do Brasil, até há um facilitador interessante, que é a mesma língua, né? Que falamos aqui no Brasil, em Angola é a mesma língua. Um engenheiro
ganha muito dinheiro se ele tiver coragem de morar em Angola e trabalhar lá, ganha muito dinheiro. E o risco de pisar numa mina terrestre e explodir. Então tem muito isso, a questão geopolítica por todo mundo é algo que, ao mesmo tempo que é interessante, é preocupante. A Rússia está muito bem, a China nem precisa falar nada, a Índia nem precisa falar nada, o Brasil está indo muito bem, obrigado. Quem está em palpos de aranha são os americanos, porque os americanos eles abraçaram a ideia de que são os melhores do mundo em tudo, e na verdade não é. Eu vejo um ponto que os americanos são fortes, são bons em comer, eles comem muito. A obesidade americana é algo estrondoso, o índice de morte lá é muito alto. E outra coisa, o estado de pessoas depressivas também é muito alto. Volta e meia você vê um oligofrênico lá invadindo escola, fazendo chacina. É um país armamentista, é um país que sempre se mete em guerra onde não é chamado. Enfim, eles querem tomar conta do mundo, mas isso não vai acontecer. Não enquanto tiver uma China crescendo como está, tiver uma Rússia crescendo como está. A Rússia tem toda a Europa nas mãos, a Índia crescendo muito, e o Brasil, nós temos um baita presidente. Para mim, o chefe de Estado mais visionário do mundo chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Ai, com isso o gado pira. E quando o gado pira, eu dou uma banana. Eu sou Heleno Coleto, você está no Brasil de Plantão. Se inscreve no canal, curta, compartilhe os nossos vídeos e a gente volta.